Olá, sejam muito bem-vindos ao Sala Viva. Vamos entrar nos bastidores da comunidade terapêutica Renascer. Sabemos que recuperar vidas exige método, paciência, dedicação e uma estrutura que vai muito além das quatro paredes. Estamos recebendo o Yuri e vamos falar sobre o fazer acontecer na prática lá da comunidade Renascer em Gravatal. Senhor Yuri Sidney Mendes, é isso, né? Isso, professor. Seja bem-vindo ao nosso podcast Sala Viva. Hoje eu estou aqui com o João Marcelo e a Alice e nós vamos fazer um bate-papo sobre a instituição que você atua, certo? Vamos lá, João? Certo. Bom, Yuri, para começarmos, a Renascer atende homens de 18 a 75 anos. Como equilibrar as metodologias de tratamento para gerações tão distintas dentro do mesmo ambiente? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, professor Kleber, agradecer ao João, a Alice, a oportunidade que a gente está tendo de divulgar os trabalhos que são desenvolvidos na Renascer. E falar sobre um assunto que é tão polêmico, tão difícil de se lidar, né, que é a dependência química. E legal iniciar essa conversa, esse bate-papo, falando sobre essa disparidade de idades. Lembrar que a dependência química ela não escolhe classe social, credo religioso, cor, né, raça, não distingue nada disso. Então, não seria diferente falar sobre a idade. Hoje, o poder destrutivo da droga está tão grande que, às vezes, em 1, 2, 3 usadas, a pessoa já se torna um dependente químico, que é diferente de um usuário. Então, o usuário é o indivíduo que acaba utilizando, às vezes do álcool, às vezes das drogas, de maneira esporádica. Já o dependente químico, ele perdeu a razão, ele perdeu a noção, ele já não consegue mais viver sem utilizar da droga, do álcool, né? E tivemos situações que chegam ao extremo de um pai abandonar uma família, de uma mãe deixar, às vezes, os filhos como garantia numa boca de droga. Então, a gente está falando de uma doença mental, física e emocional. E quando a gente acolhe um indivíduo na instituição, a gente não distingue a idade dele. A gente faz um atendimento, a gente chama de PIA ou de PAS, que é o Plano Individual de Atendimentos, o Plano Singular de Atendimento. Então, a base do tratamento que é desenvolvido na Renascer, ele é individual. Existem regras, normas, onde a disciplina precisa ser feita para que haja respeito dentro da instituição. Porém, o plano de atendimento ele é individualizado. Tem de indivíduos que vão chegar lá que eles precisam não só do acolhimento momentâneo, eles precisam de uma estruturação. Eles precisam além de educação, cultura, saída ali para um trabalho. Outros já chegam tendo família também aqui fora, tendo para onde voltar. Então, precisa ser tratado de formas individuais. Somos todos iguais lá dentro, tratamos todos de uma forma educada, respeitosa, mas sabemos que cada indivíduo necessita de algo diferente. E falar sobre as idades, muitas vezes uma pessoa de mais idade, ela também é imatura. E às vezes uma pessoa de menos idade, ela já tem uma maturidade. Então, é um desafio, mas é muito comum dentro da comunidade terapêutica ter essa disparidade tão grande. Acabamos de acolher um menino há poucos dias atrás com 18 anos, mas também temos uma pessoa lá hoje com quase 70. Então essa... realidade, né? É uma realidade, isso é muito comum, mas o tratamento ele é feito de forma mais individualizada. Entendi. Acho que um acaba ajudando o outro, um é o espelho do outro. Né? Alice? Yuri, a instituição foca na devolução da autonomia. Na prática, como as atividades ocupacionais ajudam a reconstruir o senso de utilidade desse homem? Legal. Então, hoje as atividades práticas na instituição, a gente busca trazer cultura e educação. Hoje a gente tem alguns cursos desenvolvidos lá dentro, como Ética e Cidadania, Segurança do Trabalho, Manipulação de Alimentos, Elétrica Básica, Finanças Pessoais, fazendo com que o indivíduo tenha um pouco mais de discernimento do mundo que ele vive. Fora isso, a gente tem as atividades normais, né? Que é fazer pão, fazer a comida dentro de casa, o processo de limpeza da instituição, de organização. Isso vai devolvendo o indivíduo para a realidade, né? Onde a gente precisa estar sempre cuidando
trabalhando a sua autoestima. Amanhã mesmo a gente tem uma atividade externa, então todos vão sair da instituição, aí vem aquela autoestima. A pessoa de querer estar com o cabelinho cortado, de tomar um banho, botar uma roupa legal para poder estar saindo. Então, a Renascer lida dessa forma, né? Trazendo cultura, educação, dando um norte, dando uma nova oportunidade de vida. E acredito que essa autoestima ela também está relacionada, quando ela chega lá, ela chega destruída. Sim, né? em todos os sentidos. Em todos os sentidos, principalmente em questões de aspectos visuais, assim, de como Sim. tu tá vendo, enxergando aquela pessoa, né? Sim. E no momento que ele vai sair para uma atividade, então ele já faz questão de arrumadinho, limpinho, para mostrar, de tomar um bom banho, isso, porque já está mostrando um processo de evolução, né? Se falava que antigamente que a doença da adicção, do alcoolismo, é uma doença que atingia o organismo como um todo, a vida social, e hoje se entende que é uma doença totalitária. Ela destrói todas as áreas da nossa vida, financeira, de relacionamentos profissional, familiar, todas as áreas são destruídas. E não seria diferente com a sua autoestima. Então, hoje a Renascer ela tenta trabalhar nessa questão, trazendo educação, cultura. Até por sinal, agora estamos chegando no meio do ano, tem a prova do Enseja, e lá a gente faz esse estudo. Eles têm agora 3 meses a 4 meses de estudos semanais para poder vir a fazer a prova do Enseja. Alguns concluem o primeiro grau, ali, o ensino médio, fundamental, né? Podendo voltar, porque esse tempo de 6 meses de tratamento, 9 meses de tratamento, ele é muito tempo e é pouco tempo também. Esse muito e pouco ele é relativo. Para reinserir esse indivíduo no trabalho, reinserir na vida cotidiana, às vezes é pouco tempo. Então a gente tenta otimizar, dando cursos, dando oportunidade de fazer provas supletivas, ou seja, né, de fazer com que ele volte em todas as áreas um pouco melhor. Yuri, eu quero te perguntar com relação ao acolhimento, né? Porque são pessoas em alto estado de vulnerabilidade, né? E como é esse acolhimento para essa pessoa que ela está sem suporte, né? E muitas vezes é sem suporte familiar e sem suporte financeiro. Então, como é esse momento de acolhida? Porque vocês também precisam fazer com que essa pessoa permaneça lá, né? Então, um momento de acolhida, eu acho que, do meu ponto de vista, é fundamental para tentar acolher, não só acolher, mas fazer com que ele se sinta pertencente ao local e queira continuar lá, né? Como tem sido esse processo, pela tua experiência na Renascer? Falar de acolhimento nessa chegada, nesse primeiro momento, é algo realmente que causa medo. Primeiro que está tirando o indivíduo da sua zona de conforto e colocando num lugar que é teoricamente hostil. Eu não conheço, né? Então a chegada realmente é difícil. Nós trabalhamos com um prazo de 7 dias de adaptação, onde nesses primeiros 7 dias ele passa por todas as atividades da casa. Ele serve passa pela cozinha auxiliando, passa pela obra, passa pela horta, passa por todos os ambientes, fazendo com que ele conheça as pessoas ali dentro, converse com todos. Conheça a rotina. Conheça a rotina da casa. Ele não tem horário para acordar, ele não tem horário para ir dormir, ele tem... É o processo realmente de adaptação, porque ele está saindo da sua casa, do seu convívio, está saindo de um momento totalmente difícil. Então, nesse momento, a gente trabalha com um pouco mais de flexibilidade. Depois de 7 dias, ele vem fazer parte de alguma coisa dentro da casa. E aí, depois desses 7 dias, é ele que decide? Sim. Todas as segundas-feiras a gente tem uma reunião de serviço, uma reunião ordinária de serviço. Então, a gente levanta as funções que tem dentro da casa e há um processo de autoindicação. Eu me indico para isso, eu me indico para aquilo. E a gente faz um processo para determinada atividade. A ideia é que haja uma rotatividade para que todos aprendam a mexer numa horta, todos aprendam a fazer pão, todos aprendam a fazer uma comida, todos passam por todos os setores da casa. E há esse processo, também é um processo de responsabilidade. Eu sou responsável técnico da instituição há 10 anos e dificilmente eu entro em algum ambiente sem pedir com licença. É o ambiente deles, né? Com licença, por favor. Eu entro na cozinha, geralmente para pedir algo, eles são os responsáveis por aquele setor. E o legal é que a responsabilidade vai tomando parte disso, que os horários que acontecem as atividades na casa, eles são seguidos religiosamente. Então, não precisa eu estar pedindo nada. Eles sabem o que fazer e da forma que tem que fazer. João?
Bom, o convênio do CT com o governo de Santa Catarina é um pilar muito importante. Como que essa parceria impacta o alcance social de vocês hoje? Então, o convênio ele é uma necessidade, porque o governo ele já não consegue mais dar esse acolhimento, esse tratamento para tanta gente que precisa de ajuda, que a dependência química deixou de ser uma epidemia, ela é uma pandemia. Então, as instituições hoje que vêm se conveniando com o governo do estado, elas vêm tendo que buscar capacitações, não é simplesmente ter um local seguro e acolhedor, não, eu preciso ter uma equipe multidisciplinar, eu preciso ter um professor de educação física, psicólogo, assistente social, a gente busca, né, a gente tem uma parceria com o médico, a gente tem toda uma equipe para dar esse suporte. Então, quando a gente falou do autossustento do indivíduo, da dificuldade que é para ele estar chegando lá e eu ter que cobrar da família um valor, quando se eu for falar de valores, realmente são valores altíssimos para mim dar 4 refeições por dia, de ter um tratamento com psicólogo diário, ter um médico à disposição, ter um assistente social, nós vamos estar falando de uma bagatela muito alta financeiramente falando. E a família já vem destruída, também financeiramente. E a instituição ela não pode ser mais um pedinte, ela não pode se tornar mais um que vai bater em portas solicitando isso ou aquilo da comunidade. Então a gente tem, sim, uma equipe multidisciplinar que busca através de convênios, através de ações que vão dando sustentabilidade para a instituição para poder estar acolhendo, para poder estar fazendo isso. Esse papel do Estado dentro da instituição é fundamental. Nós vamos dar uma pausa para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta para o último bloco do Sala Viva e hoje a gente está recebendo o Yuri, que é do grupo Renascer. Nosso bate-papo está fluindo muito bem, né, Alice? A Alice quer perguntar para o Yuri agora, vamos lá? Yuri, a meta da gestão atual é transformar a Renascer em uma referência no campo da recuperação. O que define para você uma comunidade terapêutica modelo? Então, falar sobre nessa busca de ser modelo, né, é ter realmente um local seguro, acolhedor, profissionais capacitados, uma equipe multidisciplinar, porque o indivíduo ele não precisa só de um atendimento psicológico, ele precisa de um atendimento físico, emocional, educacional. Eu acho que a gente busca hoje servir ao indivíduo como um todo. Não é mais simplesmente olhar ele, como que eu vou devolver esse indivíduo para a sociedade, sendo que muitas vezes eu vou pegar uma pessoa dessa vindo debaixo de uma marquise, debaixo de uma ponte, como que eu vou devolver? Então, precisa ser estruturado, ele tem que ter para onde voltar. A instituição precisa dar a esse indivíduo capacidade de ser autossustentável, de ele não voltar para a rua e continuar sendo um pedinte ou uma pessoa isolada da sociedade. Ele tem que voltar a fazer parte da sociedade. Então, quando eu olho a Renascer como um modelo, eu vejo a gente acolhendo uma pessoa incapaz e devolvendo uma pessoa produtiva e capaz para a sociedade. Acho que seria isso, né? Com um ambiente estruturado, acolhedor, com uma alimentação saudável e com profissionais realmente capacitados. Yuri, a comunidade está localizada em Gravatal. Sim. Onde em Gravatal? Nós ficamos aqui no bairro Indaial, próximo a alguns lugares conhecidos como o Sítio Florença, me fugiu o nome agora do outro local que tem ali do lado, daqui a pouco eu lembro, mas enfim, o Clube Pedro Afonso. Tá. Né? Ali próximo aqui ali. Isso, bairro Indaial. Sim. E para os próximos anos, vocês têm alguma meta de expandir, de reformar alguma área? Como está? Nós estamos tendo agora um objetivo de triplicar o processo de acolhimento. E nesse processo, até agradeço ao seu Genésio Mendes, a toda a equipe da IGAN, que vem fazendo um papel fundamental, ajudando as comunidades terapêuticas, né, a fazer parte, sendo vistas. E hoje nós estamos aqui por isso, por fazer parte desse projeto da IGAN, fazer parte junto com o DEON, das festivas que vão ter agora no mês de julho, né? Se não me engano, de julho, o Arraial Solidário. O Arraial Solidário. Então a gente vem
buscando através dessas atividades poder crescer. A Renascer hoje vai aumentar para mais ou menos 35 pessoas acolhidas, são 4 refeições por dia, são leitos para todos e todos os ambientes são estruturados para receber esse indivíduo. Existe uma metragem que é obrigatória, existe todo um processo. Então, realmente, a gente vem nesse processo de construção e para os próximos anos, a meta da nossa presidente, da Patrícia, é fazer a gente triplicar o processo de acolhimento sem perder a qualidade, sem perder o desejo de estar servindo às pessoas que precisam. Bom, um assunto que eu queria falar que eu acho muito importante é o preconceito contra o dependente químico, Certo. que ainda é uma barreira para a volta no mercado de trabalho. Como é que vocês fazem para, como é que eu posso dizer, adicionar eles novamente inserir na comunidade, para garantir sociedade. que eles consigam uma oportunidade de emprego sem esse preconceito? Certo. Bom, quando a gente fala de preconceito, eu vejo muito da parte assim, de não conhecer que isso é uma doença. Porque ninguém tem preconceito com a pessoa que está ali, que está batendo na porta de um hospital enferma. Mas a gente entende que a dependência química, o indivíduo entrou porque quis, ou ele faz porque quer. E depois de um determinado período, não é assim que funciona. Ele realmente se torna escravo da dependência química. Ele perdeu a saúde mental, ele perdeu o poder de decisão, de dizer sim ou não. Como eu falei antes, temos histórias de pessoas que se suicidaram dentro do processo de buscar se libertar disso, não conseguiram, né? Tamanha era a dor que sofria. Temos histórias de mães que deixaram filhos na boca de droga para poder trocar por mais uma dose, por mais uma droga. Então, é uma doença mental, é uma doença psíquica, ela precisa ser tratada. E essa forma de fazer com que quebre esse jugo é realmente a gente entender que às vezes dar uma esmola não é ajudar. A gente dar uma oportunidade seria um processo de ajuda. Então, hoje, em vez de ajudar o indivíduo, ajude instituições que realmente trabalham de uma forma séria, organizada, que realmente possa fazer a diferença na vida desse indivíduo. Eu vejo que quando a gente muda esse olhar, a gente pode mudar o jogo da vida dessa pessoa. Eu acho que basicamente é isso, João. Entendi. Yuri, se você pudesse mudar uma política pública hoje para facilitar o trabalho das CTs no Brasil, o que seria? Eu acho que a parte burocrática é que engessa muitas coisas, né? Hoje a gente precisa comprovar muitas coisas que às vezes são supérfluas dentro do processo que o indivíduo acaba precisando, da necessidade que é para agora, não é para amanhã. Muitas vezes eu recebo ligações de prefeituras solicitando vagas, a gente mostra o que eles precisam trazer, que é uma série de exames, série de documentos e encaminhamentos, e aí o que acontece, às vezes o indivíduo ele foge, ele já não quer no outro dia, já deixa de vir, e é como eu disse, é uma doença. A gente tem que aproveitar aquele momento, aquele start que ele realmente quer. Então a parte burocrática precisaria ser um pouco mais eficiente, rápida. Eu vejo que hoje a gente tem sistemas digitais de comprovação de que o indivíduo realmente está ali, então seria tudo muito mais fácil. Yuri, eu queria saber contigo com relação à família, porque achei muito importante você destacar que é uma doença, né? E às vezes não, muitas pessoas julgam, né? Sem levar em consideração que de fato aquela pessoa ela está doente, mas que a família também adoece. Sim. Né? Hoje é até falado, professor, sobre a doença do usuário de droga, chama-se adicção, e isso traduzido chama-se escravidão. Ele se tornou um escravo, ele não domina mais as suas ações, ele é dominado. E a família sofre com a codependência, que também é uma doença. O problema do indivíduo é o uso, que é a droga, e o problema da família é o indivíduo. E um não vive mais sem o outro. A codependência também precisa ser tratada. Hoje existem grupos de mútua ajuda que ajudam as pessoas a se libertarem desse processo, como Al-Anon, Nar-Anon, são grupos que tem na comunidade, grupos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, que também tratam a família, tratam também os filhos de forma individualizada. Cada um precisa de uma ajuda. E vocês oferecem
a instituição tem algum cuidado com a família? Nós temos um grupo específico para a família, que é um grupo realmente onde a gente busca dar conhecimento, dar discernimento, mas é algo muito difícil. A gente hoje, o que a gente recebe para poder estar dando esse suporte, a gente faz o máximo que pode, né? Mas é algo bem complexo ainda. A gente precisa de muito mais estrutura para estar acolhendo também a família. Também a família. Yuri, você falou agora há pouco com relação à verba que vem do governo do estado, né? Tem a questão do grupo Genésio Mendes que você citou, que tem colaborado, né? Mas vocês recebem ajudas de voluntários, de outras famílias, talvez até alguém ou alguma família que já tenha passado por isso e queira continuar ajudando, né? Mas quem quiser ajudar, né? Quem se sentir tocado, quiser ajudar, tem alguma forma de entrar em contato com vocês? Eu sempre faço convite. A nossa instituição, ela trabalha com acolhimento voluntário, de portas abertas. Então, eu acho que quando a gente toca no coração o desejo de ajudar, de contribuir, vá lá e conheça o local. Vai lá e veja a realidade. Muitas vezes a gente pensa que ajudar é um dispêndio muito grande, às vezes não é. É algo bem simples. Às vezes, simplesmente de eu dar o meu conhecimento e passar adiante, já vai estar ajudando. Mas a Renascer está sempre de portas abertas, todo o voluntariado é muito bem-vindo, toda a ajuda financeira também é muito bem-vinda, mas eu faço o convite para que você venha conhecer nosso local, que a gente venha conhecer a nossa forma de trabalhar, porque a gente vai investir com muito mais amor, com muito mais... quando a gente conhece. Acho que realmente vai fazer a diferença. Yuri, qual o Instagram para a gente poder procurar e entrar em contato? Se tem algum link de WhatsApp, algo do tipo, Pix? Então, o WhatsApp a gente pode estar entrando em contato com o telefone 9971 4321 99714321 ou também o 99940051. A gente está sempre à disposição. Para ir finalizando, Yuri, você falou da questão do voluntariado, né? Tem alguma área que você lembra que está precisando de voluntário? Por exemplo, psicólogo, pedagogo, né? Sim. Então, agora nós estamos nas vésperas aí, realmente, que eu estava falando das provas do Enseja. Quem tem um pouco mais de conhecimento na área de português, matemática, quisesse vir nos ajudar, trazer uma aula, algo nesse sentido, dentro dos cursos que a gente também dá na instituição de finanças, ética e cidadania, segurança do trabalho, manipulação de alimentos, todas essas áreas são áreas que a gente precisa de voluntários para estar nos ajudando a trazer um pouco mais de conhecimento. E de repente a gente tem algum jovem que está assistindo e queira ganhar experiência, recém-formado, né? Consegue estar exercendo a sua profissão. Todas as áreas na Renascer são importantes, né? A gente tem a área administrativa, que são áreas burocráticas, a gente tem a área também com educação física, psicologia, a gente tem algumas parcerias com as faculdades daqui da nossa região que já fazem os estágios lá. Mas fica o convite, quiser conhecer a Renascer, fazer parte do nosso processo, nosso projeto, serão muito bem-vindos. Yuri, eu quero agradecer a tua presença, né? O tempo que você reservou para poder estar aqui conosco, falando sobre um serviço que é tão relevante para a comunidade, né? Além de falar da comunidade Renascer, você trouxe algumas realidades que a comunidade precisa tomar conhecimento, que é a questão da doença, né? De que é uma doença. Então, muito obrigado pela tua presença em estar aqui, né? Eu que agradeço, professor Kleber, ao João Marcelo, à Alice, né? A oportunidade de estar aqui com vocês, falando com o público aqui de Tubarão. Mas mais uma vez eu agradeço ao senhor por ter olhado para esse nicho que é tão importante realmente. A Renascer está sempre à disposição. Tá certo, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Por hoje a gente vai terminar por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.